Boa tarde pessoal, dando rider para mais um vídeo e hoje testar a novíssima Harley Davidson Street Glide Ultra. De todas as Harley Davidsons que há à venda, na minha opinião esta seria a única que eu compraria. É a única Harley Davidson que eu olho e que faz, digamos, o meu gosto para o tipo de utilização que eu dou à moto. Tem uma top case, duas malas laterais, uma proteção frontal também bastante boa. E reparei que agora esta nova Street Glide vem aqui com um gigantesco TFT de 312 milímetros e que pá, é gigante, é espetacular, tudo digital, muito bonito. Já viram aí as especificações da moto? Então vamos agora fazer aqui um test drive à moto para eu dar a minha opinião em relação a esta nova máquina lançada pela Harley Davidson. Ora bem, esta moto é keyless. Portanto, tem aqui coisinha só de, em caso de emergência do lock e do unlock. Pá, esta moto tem um barulho que é uma coisa impressionante. Vamos lá então pôr a moto a trabalhar. Jesus! Os poissapés são plataformas, como é tradicional na Harley Davidson. Eu só espero é que o som se ouça com este escape. Vamos lá ver. Estou aqui em França, vim aqui à Harley Davidson na França, que era a única que tinha este modelo disponível para test drive. Digo desde já que este modelo custa à volta de 36 mil euros. Foi o que a pessoa me disse, que é o preço dela em nova. Esta moto tem 934 km, ainda nem sequer fez os 1000. Ela veio a semana passada para test ride, portanto vou fazer um test ride com cuidado, porque a moto suspeito que ainda não tenha feito a primeira revisão dos 1000 km. Ora, vamos lá então, que está a ver. Ora, não vem ninguém. Primeira impressão, o banco é super confortável, é impressionante. Uma pessoa mal se senta em cima da moto, tem logo uma sensação de conforto muito grande. E que eu já tinha sentido quando fiz um test ride à outra Harley Davidson, acho que foi a Road Glide Special, e depois vou deixar aqui o link para quem quiser ir ver no fim deste vídeo o outro test ride que eu fiz da Harley Davidson. Mas esta aqui tem uma posição de condução a nível dos braços que, na minha opinião, é melhor do que a outra que eu testei. É uma posição mais baixa, mais neutra, vamos só aqui com os braços pousados, e o guiador não é daqueles muito compridos em que vamos com os braços muito abertos. Vamos com os cotovelos quase encostados ao corpo, e é uma posição extremamente confortável. Adoro este ecrã aqui. A Harley Davidson renovou-se, felizmente. Ora, eu vou entrar para a autostrada aqui, ok. Vou aproveitar e vou já testar para a autostrada. Tem aqui o GPS também aqui ao meio, que dá muito jeito. Tem o GPS próprio, não está ligado ao telemóvel, ok? Portanto, que é uma coisa muito boa. Ora, deixa cá ver. Eu não posso puxar muito por ela. Piscas é um de cada lado, o pisca para a direita é deste lado, o pisca para a esquerda é deste lado, tradicional na Harley Davidson. Não estamos muito habituados a isto, mas é assim que funciona. Noto bastante vento aqui de cima. Ele disse que isto pode-se pôr aqui um vidro maior, existe essa opção, mas assim original nota-se bastante vento a vir aqui de frente. Nem sei como é que vai ficar aqui o som da câmara.
Mas isto é uma moto que tem, isto aqui é tudo torque, não é? Só aqui é torque, torque, torque. Ora, deixa-me entrar aqui que eu quero testar aqui mais um bocadinho. Ora, deixa-me ir por aqui. Ok, para apanhar aqui mais um bocadinho de autoestrada. Eu tenho aqui o GPS programado para o stand, portanto nunca me vou perder, porque ele acaba sempre por indicar o caminho. Deixa eu ver. Aqui é 110 o limite. A que rotação é que ela vai? A 110. Às 2500. Pá, o barulho é que se ouve muito. Eu vou a 110 e pá, vou aqui ouvir o barulho do escape da moto. Vou sair aqui, ok? Ouve-se muito. Eu não posso ir para velocidades mais elevadas porque a moto ainda não fez os 1000 km e eu, quando é assim, pura e simplesmente não puxo pela moto. Olha aqui esta curva até apertada, deixa ver, é segura a curvar, é bastante segura até. Claro que não se pode esticar muito, é uma moto pesada, perto dos 400 kg, não é? Mas fico bastante contente de estar a conduzir uma Harley Davidson que não é um bocado de ferro fundido à bruta, percebem a ideia? Nota-se aqui requinte nas coisas. Eu não vou pôr aqui o rádio a tocar, mas o senhor da Harley Davidson mostrou-me. O som é bastante nítido, bastante claro. Tem aqui o sítio para saber se está ligado o rádio. Desligou-se se calhar. Mas eu ouvi o som, tive hipótese de ouvir o som e o som é bastante bom, que sai daqui destas colunas. A capacidade de carga da moto também é bastante boa. Tem uma capacidade bastante boa, com a top case e as duas malas laterais. Estou a notar já aqui um aquecimento medonho nas pernas, não é? Estou aqui já a notar muito aquecimento. Epá! Outra coisa que eu estou a notar, sabem o que é, a nível de conforto? É que eu quando estou aqui com os pés pousados, esta parte do depósito de combustível, a minha perna tem que estar sempre aqui a bater. Senão tenho que estar a fazer força na perna para fora para não estar a bater nesta parte do depósito. O depósito, se tivesse aqui portanto, se fizesse um bocadinho de barriga para dentro, acho que ficava melhor, porque eu noto nas duas pernas que vou sempre aqui com este osso lateral da perna encostado ao depósito e não tenho bem a certeza, só ao fim de muitos quilómetros. Estão a ver, tenho que ir sempre com as pernas aqui a bater de lado no depósito. Pá, mas isto é um bacamarte no sentido bom, não é? Pá, muito, muito fixe a moto, pelo que eu estou a testar até agora, não é? Esta parte é que eu adoro aqui, tudo digital. E puxa muito bem. Está aqui um raterzinho. Eu não conseguia andar com isto a fazer uma viagem, digo já, com este barulho para mim era completamente impossível. Mas olhem para isto, isto entoa tanto aqui dentro do capacete. Mas ela puxa muito bem, ela tem uma força muito fixe, puxa muito bem. É engraçado o conceito disto, estes motores bicilíndricos em V com 1900 cm3, é muito engraçado a forma como a potência é disponibilizada. Isto é quase como conduzir uma moto, uma naked com 4 cilindros, por exemplo, ou uma bicilíndrica, não é? Nota-se aquela diferença de ter a potência, mais potência a partir de rotações mais baixas. Com esta moto é um bocado semelhante. Estou a falar em relação à Honda Goldwing ou, por exemplo, à K1600 GT, não é? Deixa eu vir aqui a curvar agora. É super tranquilo. Estou aqui a incliná-la um bocadinho, não muito, também não conheço bem a moto.
mas é tranquilo de se conduzir. Oh, nestas rotações intermédias, quando o escape está ali naquela... Ei pá, isto entoa tanto. Fogo. Mas quem compra isto já sabe para o que é que vem, não é? Agora, eu acredito que, olhando para a moto e pelo que estou a sentir, olhem, esta moto tem uma coisa muito boa que eu reparei agora. Sabem o que é? Olha, deixem-me parar aqui. Segunda, ponto morto. Deixem-me só parar aqui. É um segundo. Sabem o problema que eu tenho com o pneu da minha moto, que o guiador vibra? Com esta moto, pelo menos vocês nos pneus nunca têm problemas, porque a moto vibra por ela própria até parada. Pá, o que é uma coisa bastante boa. Vocês nunca notam se o pneu tem defeito ou não. Estou a brincar, claro, não é? Isto é o tipo de moto que é mesmo para ser assim. É fixe. Será que era possível comprar uma moto destas e meter uns silenciadores super, hiper, mega fortes para não se ouvir nada disto? Olha, deixa eu ver agora aqui. É que não se sente que a velocidade que vai andar, porque vamos sempre a trocar de velocidade e ela nunca dá aquele solavanco, aquela puxada forte. A entrega de potência é sempre muito linear durante as rotações todas, mas nota-se quanto a quilómetros que sobe e que sobe bem. Isto é uma moto espetacular para viajar. A posição de condução é muito confortável mesmo. Se não fosse o barulho que o escape faz, eu via-me perfeitamente a ter uma moto destas, sem problema nenhum. É muito fixe. Nós com esta moto temos mesmo a sensação que vamos a ver as paisagens, a aproveitar a viagem, sabem? Pá, é diferente este tipo de motas. Quando digo este tipo de motas, são estas, digamos, as grandes motas de turismo, em que se inclui também a Goldwing, ou a K1600, ou uma Indian, não é? Estou a falar nessa categoria, não nesta Harley Davidson especificamente. Ora, quinta, sexta. Ela tem muito torque, a moto. Eu vou em sexta a 80 a subir, ó, acelero e ela nem soluça, ó, começa logo a desenvolver velocidade. Espetáculo. Vou dar a volta aqui à frente. Eu sabia que esta seria a única moto Harley que eu compraria para mim. E não me enganei. E parabéns à Harley Davidson, que está a fazer motas que não se vê só ferro, aquele ferro pesado, fundido. Vê-se aqui uma moto já com uma construção diferente, até os punhos, a sensação que se tem aqui nos punhos, uns punhos bons, mais grossos um bocado, para uma pessoa pegar, dá uma sensação muito melhor. Embreagem não é dura, travagem muito boa, tenho estado só a travar com o travão de trás, praticamente trava muito bem. Ora bem, não veio ninguém, eu estou aqui a passar uma... ok. Opa, se calhar eu estou a falar este barulho do escape ao fim de uma semana ou duas, a pessoa andar com uma moto destas, acaba por ser o normal ouvir este barulho e se calhar a pessoa acaba por se habituar a andar com este tipo de moto assim. Frontal, opá, se fosse eu, se calhar metia aqui uns apêndices aqui de lado, um bocadinho, para proteger mais um bocado, bem um bocado de vento daqui e da parte de cima também, um bocadinho. Mas no geral é bom, a proteção é boa, a nível de vento.
preciso reduzir a mudança. Olha para isto, a curvar sempre certinha, não vou abusar muito, vou a 80, mas o aquecimento nas pernas é que está a ser um bocadinho incomodativo, principalmente aqui da perna direita, está a ser um bocado incomodativo. E nem está muito calor, estão cerca de 24, 25 graus. E eu nem estou a puxar muito por ela. Olhem, pode ser uma ideia ir outra vez fazer a Route 66 numa Harley desta, já que não há Goldwings, já que a Harley Davidson paga às empresas de aluguer para não terem ondas Goldwing, se calhar fazer numa destas a Route 66 ia ser espetáculo. Fazia na boa. A caixa não é dura, não é a caixa mais mole que eu conduzi até hoje, obviamente, não é? Mas a caixa não é dura. Mas também não vou dizer que é mole, ok? A nível da autoestrada, o que eu testei ali, fui mais ali fui aos 110 e dei 140 uma vez. Pá, a moto, nota, como é que eu ia te explicar isto? Parece que quando vamos assim em sexta, a 110 o barulho incomodava muito, porque a rotação era mais baixa, mas quando dei ali um picozinho nos 140, fiquei com a impressão, atenção, posso estar a confundir, mas fiquei com a impressão, com a rotação mais alta um bocado, que o barulho não entoava tanto aqui dentro do capacete. Foi a impressão com que eu fiquei. E pronto, pessoal, aqui mais um test ride. Grande destaque para esta moto, para a evolução, na minha opinião, da Harley Davidson, em fazer uma moto muito mais requintada. Epá, buzinei sem querer, era o pisca que eu queria dar. Mas o pisca é deste lado. Uma moto muito mais requintada, um grande avanço tecnológico ao colocar aqui este painel gigante todo digital, que eu gosto muito. A moto é extremamente suave a conduzir, de muito fácil habituação também. Pá, apesar dos 400 kg em andamento, não se nota nada de especial. Em parado nota-se mais. Ela não tem marcha atrás para ajudar. É preciso sermos nós a empurrá-la para trás se quisermos fazer alguma manobra. A nível de iluminação não posso falar nada, porque não é de noite, nem estou a conduzi-la durante a noite. A moto tem cruise control também, tem 3 modos de condução, o modo road normal, deixa-me mudar aqui o modo de condução, e caraças, deixa-me meter aqui o modo Sport, Sport, deixa-me só ver, estou em segunda. É lá, que bruta! Ficou muito mais bruta agora, ó. Epá. E depois tem o modo reino, o modo chuva, não é? Para quando estiver a chover, para ela não se correr o risco de entrar em derrapagem. Vou mudar para o modo road, normal. Tenho aqui para se ligar o controle de tração. Claro que nem me vou pronunciar em relação a isso, com uma Harley Davidson, já todos viram no YouTube, malta a pôr ali o pneu de trás a derreter, não é? Tenho aqui o cruise control, já falei também. Aqui dá para ajustar a suspensão, aqui neste botão também. E dá para ligar o telemóvel automaticamente ali, Apple CarPlay. Mas tem o GPS próprio, que para mim é uma coisa muito boa. Poucas motas tinham, quando eu comprei a Goldwing. Era só a Indian e a Goldwing que tinha GPS próprio, e agora a Harley Davidson também tem. Atenção que posso estar a dizer uma coisa errada, pelo menos que eu saiba, se calhar já tinha até antes motas com GPS próprio. Eu tenho a impressão que não, mas se estiver errado, peço desculpa. E de resto, uma moto espetacular. Era uma moto que eu comprava esta moto sem problema nenhum. Se houvesse aqui algum tipo de escape que não fizesse tanto barulho,
e eu trocava o escape, não sei se há ou não, mas também se fosse com este barulho original, se calhar ao fim de algum tempo eu poderia me habituar. Comprava esta moto sem dúvida nenhuma. Espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até à próxima.